Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas e 1 minuto. Anota aí, 1 hora e 1 minuto. Muito bem, segunda-feira, dia 18 de março de 2024, né? Depois de ontem, muitas emoções, né, Sérgio? Não deu pro CSE, não deu pro Vasco da Gama, não deu pro São Paulo. Não é verdade? Lamento muito por vocês. Oh, meu Deus! Eu não lamento é nada, menino, tá? Eu não sou São Paulino, não torço pelo CSE e também não torço pelo Vasco da Gama. Tá legal? Então, o meu Flamengo vai pra final, o meu Asa vai pra final e tá tudo certo, que esses aí são os únicos dois que eu torço, o resto é conversa. Não é verdade? E agora é o seguinte, gente, ó, a partir de domingo, né? Marcão, domingo, né? A primeira semifinal, a primeira final, dia 30, daqui a 12 dias. É o tempo que a gente tem pra depenar um galo, né? Vai ser no sábado. Pra mim, na minha opinião, o jogo da decisão é aqui, né? A gente tem que ganhar aqui, tem que lotar o fumeirão aqui e depenar o galo aqui, né? Então, tem que fazer o dever de casa em casa. E aí vai para o Rei Pelé com uma vantagem expressiva. Então, dá tempo, eu acredito. Vamos lá, tá na hora. Tá na hora do Asa trazer esse caneco para casa já, né? Vice é pro Vasco da Gama, que já tá acostumado. Nem vice esse ano ele vai ser, né? Oh, que tristeza. Lamento muito. Vasco, você me mata, Vasco! Calma, rapaz. Fazer Calma, não! Deixa eu fazer o quê? Eu não quero perder, Olha. cara. Eu não gosto de perder. Olha, tá vendo aí? Ninguém gosta não, mas brincadeiras à parte, né, gente? Cuidado! Bora, vamos trabalhar. Muito bem, olha, gente, eu quero fazer um anúncio aqui. É o seguinte, ó, uma oportunidade de trabalho. Se você é apto em vendas, segura esse recado que eu vou dar aqui pra você da Cristo Rei, tá? Você é uma pessoa comunicativa, empática e habilidosa na arte de vender? A Cristo Rei Arapiraca está em busca de talentos, como você, para integrar nossa equipe como vendedor externo de planos funerários. Oferecemos salário fixo, regime CLT, olha isso, comissões atraentes, premiações e uma estrutura de trabalho sólida. Além disso, proporcionamos oportunidades únicas de crescimento profissional. Valorizamos uma relação interna saudável e humanizada, o que nos torna uma das melhores empresas para se trabalhar. Se você busca não apenas um emprego, mas uma carreira onde as suas habilidades são valorizadas, essa é a sua chance. Aproveite, as vagas são limitadas. Junte-se a nós e construa seu futuro conosco. Envie seu currículo para o WhatsApp DDD 82 98114 9900 ou entregue-o pessoalmente no escritório da Cristo Rei, Rua Benjamin Freire de Amorim, 333, na Baixa Grande, ali em frente a Danco, tá? Você sabe onde é que é. E prepare-se para uma jornada de sucesso. A gente vai falar aqui mais algumas vezes sobre essa oportunidade de trabalho que a Cristo Rei está dando para você que é apto e gosta de vendas, tá certo? Salário fixo, CLT, mais comissões. Gente, eu quero fazer um agradecimento aqui, nesse final de semana. Na sexta-feira e sábado, eu tive um problema na coluna lombar e foi um momento de desespero terrível, né? Muita dor. Eu vim apresentar o programa aqui na sexta-feira em respeito ao patrocinador, mas eu não estava aguentando de dor aqui. Né? Coisa de gente nova, assim, que nem eu, né? E aí, quero agradecer aqui ao doutor Edmilson Barbosa Filho, a doutora Midian, que está aqui comigo, doutor Gustavão, né? Essa galera toda se envolveu nesse ato de fé e piedade cristã comigo, viu, gente? Foi terrível, foi um negócio horrível isso aí. Quero falar também, agradecer às farmacêuticas da Fórmula, Lisiane e a Kátia, né, que me orientaram quanto à tomada de um medicamento. Ao doutor Aquiles Lima, também, que se envolveu nesse processo aí todo. Foi terrível, uma dor. Inclusive, essa dor não me deixou ir ao estádio. Eu não conseguia ficar em pé e não conseguia ficar sentado. E para ficar deitado, tinha que ficar deitado como conchinha. Não ia dar certo eu deitado lá no fumeirão de conchinha, né? Exatamente. Então ia ser um negócio muito feio para mim, deitado de conchinha no fumeirão, assistindo o Asa depenar o CSE. Mas enfim, muito obrigado, doutora Midian, muito obrigado a todos que se envolveram aí. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tô bem, graças a Deus eu tô zerado aqui. Quero agradecer também a fisioterapeuta Analita Fernanda, que eu tive hoje de manhã lá. Tava tudo travado aqui, bicho. Tudo travado aqui. Coluna travada, sabe? Tudo travado. Mas
Tá tudo certo, tá tudo bacana e eu tô zerado aqui, pronto para a gente começar. Muito bem. Olha só, o tema de hoje, Março Azul Marinho, que é o mês de conscientização de prevenção do câncer coloretal. Olha essas coisas aqui, ó, tá? Câncer de colo. O número estimado de casos novos de câncer de colo e reto ou câncer de intestino para o Brasil, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, é de 45.630 casos. 45.630 casos, aliás. Correspondendo a um risco estimado de 21,10 casos por 100 mil habitantes, sendo 21.970 casos entre os homens e 23.660 casos em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 20,78 casos novos a cada 100 mil homens e de 21,41 a cada 100 mil mulheres. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de colo e reto ocupam a terceira posição entre os tipos de câncer mais frequente no Brasil. Aprende a ler, André Peps. As maiores taxas de incidência são observadas na região sudeste para homens e mulheres. Nela, é o segundo mais incidente entre os homens, 28,62 por casos por 100 mil, assim como no centro-oeste, 17,25 por 100 mil. Na região sul, 26,89 por 100 mil, e o terceiro tumor mais frequente nas regiões nordeste, 10,99 por 100 mil, e norte, 7 por 100 mil. Ocupam a quarta posição. Entre as mulheres, é o segundo mais frequente nas regiões sudeste, sul, centro-oeste, norte e nordeste. É o terceiro câncer mais incidente e na região nordeste, 13,08 por 100 mil e o quarto, tá certo? Então, esse é o assunto de hoje. Doutora Midian, boa tarde. Quero também dar aqui uma boa tarde aqui aos internos André Teófilo, Héracles Brandão e Juliana Firmiano, que são internos do SESMAC. Muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos aqui. Uma boa tarde. Boa tarde André, boa tarde a todos. Pronto, nós falamos, né, anteriormente, eu falei brevemente sobre a endometriose, e hoje eu vim falar de um modo geral, junto com os meninos, a respeito do Março Azul Marinho, que é sobre a prevenção de câncer de colo retal. Como você bem já falou, ele é um câncer bastante frequente, que a gente precisa ter noção do que é que a gente precisa observar e fazer um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele é fundamental para a cura desse tipo de câncer. Uhum. Em termos de mortalidade no Brasil, em 2020, ocorreram 20.245 óbitos por câncer de cólon e reto, 9,56 por 100 mil. Entre os homens, houve 9.889 óbitos, correspondente a 9,55 mortes por 100 mil habitantes. Entre as mulheres, 10.356 mortes, correspondendo a 9,57 de óbitos por 100 mil mulheres, né, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer. O que me intriga nesse assunto, doutora, é que você escolheu tão bem, e aí ela fala de vocês como meninos, né? Que coisa bacana, né? É bom quando a professora, né? Todo mundo é menino, quando a gente é pai também, eles podem ter 30, 40 anos que serão eternamente meninos. É verdade. Não é? É que esse câncer é um câncer silencioso, porque ele não tem uma exteriorização. Até ele ter uma exteriorização, aí o negócio já está, sabe? E o que é interessante é que tudo começa com a prevenção. O câncer de cólon e reto, ele é tratável até 95%, se descoberto. Exatamente. No com começo. Diagnóstico precoce. Com diagnóstico precoce. Qual é o problema? É que nós brasileiros, temos a cultura de não se cuidar antes. A gente só se cuida do durante e do depois. Mas, às vezes, no durante já não dá mais tempo. E não procurar, porque acha que quem procura acha, né? Tem um microfone fechado aí, Sérgio. O do meio, qual é o número? Tem... Oi? Levanta aí um pouquinho. Não, aí tá bom. Então chega mais um pouquinho. Chega mais perto. Não o banco. Isso aí. Perfeito. Agora sim. Pode falar o que você estava dizendo. Complementando o que você estava dizendo, a gente tem essa cultura de não procurar, né? Porque o brasileiro acha que quem procura acha que na área da saúde a gente vai terminar descobrindo coisa que não quer, mas é justamente ao contrário. A procura é que vai fazer a gente ter o tratamento precoce, como a doutora acabou de falar. É verdade. E assim, André,
Eu tenho um amigo que tinha essa ideia aí. Eu não vou pro médico não, porque se eu for eu vou achar. Ele não foi por 10 anos. Quando ele voltou, achou a diabetes. Não é bacana? Exatamente, poderia ter prevenido, não é Sim, isso? quanto tempo de tratamento? Exatamente. E assim, hoje a medicina, a gente tem que trabalhar com uma medicina preventiva. Por isso que é tão importante a gente fazer um check-up, no mínimo uma vez no ano. Para a gente ver, observar, conhecer o nosso corpo, observar a coloração das fezes, se o hábito intestinal ele está mudando, se você é constipado, de repente está tendo diarreia, se a fezes ela está com mais escurecidas, se tem raios de sangue nas fezes. Isso são coisas importantes que às vezes a gente passa desapercebido. E a gente vê e a gente tem a ciência que nem todo sangramento anal ele é proveniente de hemorroida. Então, tudo isso a gente tem que ver e estudar para a gente poder fazer uma prevenção de uma coisa que é tratável, é curável, em 95% dos casos. Como a doutora Midinha falou, a questão, quando você vê o sangramento nas fezes, e muita gente acha hemorroida, mesmo que a pessoa tenha uma hemorroida ativa com sangramento, é importante a gente descartar questão do câncer do colo retal, porque é um sintoma que pode ser também um diagnóstico de câncer. Pode mascarar também, né? A hemorroida pode mascarar, né? O diagnóstico de câncer de colo retal. Então é importante fazer esse rastreio apresentando sangue, mesmo quando tiver hemorroida, que você faça o rastreio para ver se descartar a ideia do câncer de colo retal. Juliana, ainda tem uma coisa importante. Existe um exame muito baratinho chamado exame oculto nas fezes. Sangue oculto, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Tá? Inclusive, alguns colegas seus, doutora, que tiveram aqui, é muito bonito um vaso sanitário preto, né? O cara tem aquele banheiro pomposo, né, doutora? O doutor Luiz Marcelo, quando esteve aqui, disse: não compre um vaso sanitário preto, justamente por isso, porque se você tiver com sangue aparente, você não vai conseguir ver. Né? É bonito, mas mascara tudo. E assim, o exame de sangue oculto nas fezes é como o próprio nome já diz, um exame barato, né? Muito barato. Eu acho que não chega a R$20 um exame desse. Aí no Lacel, você vai no Lacel, faz o exame lá, porque esse exame permite exatamente detectar se há ou não presença de sangue ali. Que não é para ter, né, doutora? Exatamente. O normal é as fezes serem limpas, não ter sangue nas fezes. Se tem aquele paciente que você estuda o paciente, ele tem aquela anemia crônica, aquela anemia que você não sabe de onde é. Isso daí você já fica atento, porque assim, a gente pensa que ele pode estar tendo sangramento em alguma parte do corpo. Então a gente pergunta como é a sua coloração das fezes, como é o seu hábito intestinal. O senhor costuma ir ao banheiro todos os dias? O senhor é preso, é constipado? O senhor tem diarreia? Está mudando esse hábito intestinal? Observou algum sangramento? Algum muco nas fezes? Alguma coisa diferente que chame a atenção? Então, tudo isso são coisas para a gente ver no dia a dia, na prática clínica com o paciente. Os fatores de riscos estão associados ao comportamento. Olha isso aí. Parece que eu estou vendo aqui, a gente brasileiro aqui. Comportamento como sedentarismo, obesidade, consumo regular de álcool e tabaco e baixo consumo de fibras, frutas, vegetais e carnes magras. Entenda-se aí frango, peixe, né? Outros fatores de risco estão associados a condições genéticas ou hereditárias, ou seja, a irmã da sua mãe, a sua tia, o seu tio teve, peraí, eu tenho uma carga aí importante, preciso verificar. Como doença inflamatória intestinal crônica, histórico pessoal ou familiar de adenoma ou câncer coloretal. Em adenoma eu vou parar um pouquinho aqui. E ocupacionais como exposição a radiações, por exemplo, raio-x e gama. Há algum tempo atrás, você sabe que eu fiz a cirurgia de verticulite, né? Foi, sigmoidectomia por anastomose coloretal com grampeamento circular. Eu nunca mais vou esquecer desse nome na minha vida, né? É só o que eu sei. É questão de prova. É só o que eu sei da medicina, é isso aí. Sigmoidectomia por anastomose. Sangue de Jesus tem poder. Sigmoidectomia por anastomose coloretal com grampeamento circular. Pronto. É o nome da cirurgia que eu fiz aí.
Resumindo, eu tirei 60 centímetros do intestino por vídeo e tá tudo certo. Eu tenho um hábito normal, tá tudo bem. Só que por causa disso, no ano posterior à cirurgia, um ano depois, eu precisava fazer a colonoscopia. E na anterior deu um adenoma. Um adenoma que foi ressecado, né? Foi tirado com margens livres. Aí vocês vão... Um pólipo. É esse nome que você tem que ficar ligado. Pólipo adenomatoso. Isso, né? é um pólipo adenomatoso, né? Era pólipo céssio. Tem outro nomezinho lá que eu esqueci. Serrilhado. Era isso aí. Pólipo céssio serrilhado. Quando eu peguei, eu digo, meu Jesus, eu vou morrer. Aí fiquei logo doido, liguei pro povo aí, né, que conhece desse negócio. Digo, olha, tem um negócio aqui, ó. Aí a menina me diz, rapaz, pelo amor de Deus, tá muito... É porque eu amo qualquer coisa, né? Quando o cara dá uma topada que sangra, de pronto, minha vida está se acabando, vou dizer minhas últimas palavras aqui, por causa de uma topada que deu. A gente é frouxo que só areia de formigueiro. Mas, aí foi tirado. O que é que isso forçou? Que no ano seguinte eu precisava fazer de novo. Sim. Né? Isso. Eu teria que fazer novamente o rastreio, porque tinha um sinalzinho lá. E no ano passado, que eu fiz de novo a colonoscopia, esse é um exame padrão, a gente vai falar sobre ele. Graças a Deus não tinha nada. Tava tudo certo, tava tudo tranquilo e eu fui liberado mais 5 anos da colonoscopia. Gente, a colonoscopia é um exame fundamental, indolor, tá? O preparo é pior do que o exame. O preconceito você manda embora, deixa esse negócio pra lá, porque eu quero é viver 100 anos. Se para fazer uma colonoscopia todo mês, eu ia, meu filho. Desde que eu vivesse lá uns 80 anos, né? Então, doutora, a gente precisa ter essa consciência de que algo tão pequenininho gente, você não sente nada. O pólipo tá lá, doutora. Exatamente. Então, assim, esse pólipo, ele fica ali e, assim, se ele não for tratado, se ele não for retirado, daqui a 10, 15 anos, ele se transforma em um câncer. Então, por isso que a colonoscopia é tão importante, porque ela é um exame de diagnóstico e ela já é o tratamento também. Apesar que foi diagnosticado câncer, então o oncologista ele vai para uma série de... vai ter estadiamento do câncer e vai ver qual é o tratamento adequado. E você vê que hoje em dia a etiologia da doença, as pessoas com características que você vai procurar a partir de 50 anos. Só que a gente não pode ficar encarcerado nessa ideia de pessoas mais idosas. Por quê? Porque hoje nós temos incidências de pessoas mais jovens também, como alguns famosos, como a Preta Gil, a Simone, também teve câncer de colo retal. Então, assim, isso daí é um alerta para a gente ver o que é que está mudando. A gente precisa conhecer o nosso corpo. O que é que tem diferente? A gente precisa observar, porque tudo isso vai ajudar no raciocínio clínico do médico. Uhum. Por isso que é tão importante a gente observar o que é que acontece conosco. E assim, só por curiosidade, você leu que o Sul e o Sudeste, ele tem mais números, a incidência é maior. Então eu queria perguntar para os meninos, né, por que o Sul e o Sudeste têm uma maior incidência de câncer de colo retal? Hábitos de vida, de modo geral, né, hereditariedade, ele vai interferir em 10% dos casos do câncer de colo retal. Então, assim, o hábito de vida em si, o estilo de vida que a pessoa leva, é que vai contribuir com mais força. Então, assim, no Sul, alto consumo, né, de carne vermelha, que é rica em oxidante, em gordura saturada. Uhum. O tabagismo também, locais frios. Tudo isso vai interferir, né? Todo o estresse do dia a dia, de acordar muito mais cedo para pegar o trânsito, tudo mais assim. O estilo de vida que a pessoa leva vai contribuir demais nesse caso. Então, um dos fatores determinantes no Sul é essa questão também do consumo de carne vermelha e, de modo geral, o estilo de vida daqueles pacientes. Exatamente. Olha a hora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo e a gente vai... Eu pensei, doutora, sobre isso, né, na realidade. Olha, gente, vocês não têm ideia do que é você poder almoçar em casa. Sabia disso?
Você que está trabalhando e que você vai para casa e volta para almoçar, você não tem ideia. O paulistano não tem isso não, cara. O candango ou o brasileiro... O candango é o cara que mora em Brasília, que não é de lá, tá? O brasiliense não faz isso não. O carioca não faz isso também não. Por quê? Porque não dá. Não dá. Só se ele morar ao lado do ministério ali e vai a pé. É assim. É. Porque outra coisa não dá para fazer. Entende? Nós somos muito abençoados. A gente vai para casa, almoça e ainda dorme, viu? É bom demais. Ainda dorme. Ainda dá uma roncada boa, né? Mas lá, onde as pessoas têm uma vida muito ativa, o que é que isso favorece? Consumo de fast food, comidas ultraprocessadas e um monte de coisa. Daqui a pouco a gente volta, manda sua pergunta pelo 99639-8389 e no nosso chat aqui, no nosso canal no YouTube, NN Play, campeoníssimo de audiência. A gente volta já já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem.
SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. Dia em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Muito bem, o assunto é Março Azul Marinho, mês de prevenção do câncer coloretal, com a doutora Midian Novaes, preceptora do curso de medicina do SESMAC, com os internos André Teófilo, Heracles Brandão e Juliana Firmiano, que está aqui. Um abraço aqui para Clédia Firmiano, que faz uma pergunta aqui, diz: boa tarde, crianças também podem ter doenças do colo? Se não, qual idade devemos começar a nos preocupar, mesmo sem sintomas? Vou deixar o André responder essa pergunta aí da Mércia. Bem, criança... Da Clédia, desculpe. Também pode, mas quando a gente se atenta mais, nessa faixa de 45, 50 anos, que é que inicia o rastreio do câncer de colo retal. Mas como a doutora Midian falou, é muito importante a gente se atentar aos sintomas. Nesse caso, ela fala do paciente sintomático, né? Mas tem os fatores de risco, como a gente falou, questão da obesidade, questão do tabagismo, questão do consumo de álcool, hábitos de vida mesmo. E também a história familiar. Então, se é um paciente assintomático, que tem uma história na família de câncer de colo retal, então esse paciente ele tem que procurar antes o rastreamento. Por exemplo, se meu pai teve câncer de colo retal aos 40 anos, então eu com 30 anos já tenho que iniciar esse rastreamento, entendeu? Uhum. Então é muito importante, mesmo que não apareçam sintomas, quando chega nessa faixa etária de 45, 50 anos, você inicia já esse rastreio de câncer de colo retal. E em caso de doenças que a gente já sabe que são de risco, né? Como colangite, esclerosante e outras, mas as principais, que é a Lynch, que tem uma mutação, Lynch tipo 1 e tipo 2. Tem uns genes que acontece a mutação, que pode também favorecer o câncer de colo. Outra é a polipoadenomatose, né? Familiar, que o rastreio começa a partir dos 20 anos. A Lynch você começa até a partir dos 15 anos, na puberdade. É bom lembrar que se você tem um caso de familiar que teve câncer de colo retal, com 40 anos, por exemplo, pai, mãe, avós, então você começa a fazer o rastreio 10 anos antes, para saber se você tem que começar a buscar, né? Uhum. É importante. E dizem que a vida começa aos 40, né? Pois é. Deixa para lá. A Messi diz assim: boa tarde, gente. Eu sei que doença não é brincadeira, mas eu tô rindo milhões com as resenhas do André. Pai, né? A gente tem que falar sério, mas não dá para levar tudo a sério também, é ferro e a fogo não, né? A gente tem que rir um pouquinho aqui. Gilberto de Águas Belas. Olha, rapaz, que negócio aqui. Sou Gilberto de Águas Belas, só deixei o açúcar e melhorei. Olha aí. Tá vendo aí? Deixou o açúcar e melhorou. Bacana aí. Muito obrigado, Gilberto, de Águas Belas, aqui no nosso querido estado vizinho de Pernambuco, tá? Olha, tem algumas celebridades, doutor, o Marco Aurélio vai colocar aí. Emílio Surita, o apresentador, Emílio Surita, de 61 anos, segura essa imagem aí. É mais um famoso a ser diagnosticado com câncer. Segundo informações do jornalista Odair Del Pozo, Surita foi internado no Hospital São Luís, em São Paulo. Isso foi no ano passado, tá, gente? Em maio do ano passado. Após ter sido diagnosticado com câncer no intestino. Ele passou por uma cirurgia delicada e estaria se recuperando. Agora já está completamente recuperado. O outro que está aí é Preta Gil, cantora de 48 anos, filha do cantor Gilberto Gil, ícone da música popular brasileira. Foi diagnosticada com um câncer no intestino, descoberto em janeiro de 2023. A cantora segue em tratamento. Essa menina, ela passou uns maus bocados, né? Ela descobriu um pouco tarde já e passou momentos assim terríveis. Ainda bem que ela está conseguindo ficar bem, já está tranquila. Outra cantora aí faz parte da minha infância aí, Simone, da Turma do Balão Mágico. Vocês não pegaram isso aí não, vocês nem sabem o que é isso aí, né? Vocês são de Sacha pra cá e eu sou de Xuxa pra lá. Então, eu peguei Teletubbies. Né? Pois é.
né? É hora de dar tchau. Simone, atualmente com 46 anos, usou suas redes sociais para falar sobre a retomada do seu tratamento contra o câncer do intestino diagnosticado no ano de 2022. Tá? Outro aí que infelizmente não teve a mesma sorte é o Chadwick Boseman. Aos 44 anos de idade, no auge da carreira, vivendo um super-herói da Marvel, Chadwick morreu ao enfrentar um câncer no intestino grosso. Tá aí o ator. O último não, né? O penúltimo, que é um ídolo da torcida do Vasco da Gama e seleção brasileira, o jogador Roberto Dinamite. Né? Esse cara jogou muita bola, o maior ídolo do Vasco da Gama. O ex-jogador Roberto Dinamite faleceu aos 68 anos devido a um câncer no colo, no intestino grosso. O ator Luiz Gustavo, em 2021, morreu aos 87 anos. Ator da Rede Globo de televisão, fez muito sucesso em várias novelas e também no seriado Sai de Baixo, que era muito bacana, vítima também. E por último, o rei do futebol, Pelé, né, enfrentou um câncer no intestino grosso, morreu na última semana de dezembro de 2022. Então é uma doença bem democrática, né? Não tem rico, não tem pobre, pega todo mundo e se você não se cuidar, pega você também. Pega eu, pega quem quiser. Não? Exatamente. É uma doença que ela é um pouco mais prevalente nos homens, mas a faixa é discreta, praticamente é pau a pau, homem e mulher. Como você mesmo viu, acomete também pessoas jovens, por isso que é bom estar atento à questão genética, estar atento aos hábitos intestinais, essa questão de sangue nas fezes, essa questão de constipação, diarreia, evitar comidas embutidas, linguiça, salsicha, tudo que for embutido, aumentar o consumo de fibras, como legumes, frutas, verduras. Manter uma atividade física regular também é importante. Questão de água, né? Exatamente, essa questão de água, porque assim, comer fibra é muito bom, mas se não tomar água, ele vai constipar. Então, aumentar o consumo de fibras, beber bastante água, e isso vai fazer com que nós criemos hábitos saudáveis e a gente não possa ter essa doença. Porém, é importante a gente fazer um rastreio. Você sabe que hoje o SUS, a gente não tem como, um exemplo, pedir uma colonoscopia para todo mundo. Uhum. Porém, os médicos que estão na rede, eles têm que se atentar o quê? Que a partir dos 45 anos, pelo menos pedir uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, no check-up do paciente, para a gente ver se tem alguma alteração, ficar alerta, perguntar quais são os hábitos do paciente, se isso daí tem mudado, a coloração tem mudado, observar se o paciente está tendo anemia, se essa anemia é persistente, se ela não tem uma causa aparente. Então, tudo isso a gente tem que ver para a gente poder fazer uma prevenção eficaz. Uhum. Então, assim, deu pesquisa de sangue oculto positiva nas fezes, obrigatoriamente nós temos que pedir uma colonoscopia. E a colonoscopia, como você já falou sobre o exame, tem todo um preparo e o aparelho endoscópico ele vai fazer uma varredura, ele vai olhar dentro do reto, do intestino para ver se tem alguma lesão, algum pólipo e ali mesmo já faz a retirada e a biópsia. Então, tudo isso, e assim, é a importância também da retirada dos pólipos, que é o pólipo, quando é feito, quando você vê na colonoscopia, ele tem que ser retirado, porque depois de 14, 15 anos, aquilo ali, ele vai se tornar uma lesão maligna. Então, assim, a importância das pessoas se cuidarem frente ao câncer de colo retal. Uhum. Em relação ao bloco anterior, sobre o sul e o sudeste ser mais prevalente, a gente também tem a questão do preparo dos alimentos. De que forma? Assim, evitar de comer bastante carne vermelha. É preconizado o quê? Que a gente coma pelo menos 500 gramas de carne vermelha por semana. E essa carne vermelha, o preconizado é que ela seja cozida. Por quê? Porque quando ela é frita ou quando ela é assada, ela se submete à brasa em altas temperaturas. Isso daí libera toxinas que propiciam a lesões cancerígenas.
Então, assim, o churrasco, como ele é muito frequente no sul, as pessoas gostam muito e comem muita carne, por isso que ele é maior prevalente no sul. Então, o churrasco ele é liberado com moderação, nada em excesso. Um abraço aqui para o Alexandre Henrique, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência aqui também no NN Play. Perguntar aqui a Juliana o seguinte: falou do ativismo, falou das pessoas que não têm tempo de almoçar em casa, mas tem um fator que vocês falaram aqui, que é a questão da boa consistência do bolo fecal. Sim. Não é? E o que é isso? É que se você tem pouca ingesta de água e fibras, então o que é que vai acontecer? Vai endurecer o seu cocô. Endurecendo, meu filho. Aí é complicado para sair. E aí você pode ter um sangramento. A minha pergunta, Juliana, é o seguinte: qual a importância da hidratação? Mesmo, estou falando de refrigerante não, estou falando de água, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não vai, não, toma 2 litros de Coca-Cola durante o dia. Não vale não, você vai morrer. Quer dizer, todo mundo vai morrer, mas você vai morrer mais rápido. Né? Então eu queria falar da ingesta de água, que a gente está falando muito, beba água. Qual a importância da água em relação a algumas características? Porque, por exemplo, você pode fazer um exame de sangue oculto e se você tiver com as fezes ressecadas, vai sair sangue lá. Sim. Aí você tem um falso positivo, né? Sim. Então, qual a importância, Juliana, da consistência do bolo fecal em relação à hidratação? Então, beber água, né? Tem uma regular ingesta hídrica, né? Que a gente chama. Fala-se muito de 1,5 litro a 2 litros por dia. Então, assim, a gente tem a beber essa água, essa quantidade, mas também consumir fibras, que eles que vão formar aquele cocô bonito, né? Aquele cocô grande, consistente, não muito duro, não muito mole. A gente precisa beber água para que evite. Desculpa, a pergunta. A importância da hidratação junto à consistência do bolo fecal. Isso. Pronto, aí quando você tem o cocô duro e lesiona, você pode causar aquela lesão, vai causar inflamação crônica. E toda inflamação crônica no corpo favorece a transformação maligna. Então, assim, inflamação crônica, cicatrização, aquela célula pode se tornar neoplásica. E a partir daí desenvolver um câncer. Então, é importante, né, você evitar que haja lesão por fezes ressecadas para que você não venha desenvolver, né? Lesões neoplásicas. Tá. Favorece até para hemorroida, né? Sim. Exatamente. Vai sangrar e acaba... Exatamente. Ô, Éricles, outra coisa também importante que a gente precisa pensar em relação além da detecção precoce, que a gente já falou aqui, mas o cuidado com os ultraprocessados, né? E muito se tem falado isso. É muita oferta de ultraprocessados que a gente tem hoje. Você poderia citar alguns ultraprocessados para a gente aqui, para as pessoas que estão em casa e assim: eita, pé, eu comi isso aqui, mas não sabia que tinha esse nome não, né? Então você come um monte de coisa aí e não sabia que era ultraprocessado. Você continua comendo por não saber e o pior de tudo, todo ultraprocessado que eu conheço é gostoso. Eu sou aquele cara que o Roberto Carlos fez aquela música para mim: tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Então fala aí para mim. Positivo. A gente está comendo eles diariamente e às vezes até inocentemente. O presunto é uma comida, é um embutido, a salsicha, todos esses alimentos. O próprio biscoito recheado, que a gente julga inofensivo e dá para o filho, às vezes, ele representa um perigo, ele é processado e tem substâncias que oxidam a célula. Como já foi falado pela Juliana e a doutora Miriam, o alimento, as fibras que a gente ingere vão produzir substâncias, que são as nitrosaminas e radicais antioxidantes, que vão ajudar a combater esses radicais. Então, o nosso corpo, existe ele é uma solução tampão que a gente chama, né? Ele é um sistema fechado. Quanto mais você ingere coisas boas, ele vai trabalhando para limpar as toxinas que você ingeriu. Uhum. E quem ganha essa guerra vai depender do que você coloca na alimentação. E junto, aliado à atividade física, a gente já sabe, né, que até 20% a 30%, 27% a 30% do câncer pode ser diminuído só pela atividade física. Uhum. Se você se associar com a alimentação, e aí vai embora. Tá tudo certo. E André, a gente tem aqui na nossa região, nós somos, digo e repito, nós somos muito abençoados nessa terra. Sim. Nós temos aqui muitas frutas, legumes, verduras a dar com pau aqui e barato.
Você vai com 50 conto pro mercado, você volta com... Se você for a pé, você não volta, porque você não consegue carregar o que você levou com 50 reais. Dá para comprar fruta, legume, verdura, dá para comprar. Não, eu não posso, eu não tenho como comer. Tem, meu filho. Tem. E outra coisa, no meu tempo, minha mãe comprava macaxeira, quem tinha de cascar era ela. O povo já tá vendendo macaxeira de cascada, meu filho. O trabalho tem a evolução é só lavar, botar na panela e pronto. E cozinhar. Né? Aí o que tá o problema? A macaxeira é bom com o quê? Com salsicha, com linguiça, né? Com os ultraprocessados, né? Aí pronto, fica aquela guerra lá. André, em relação a essa questão, a prevenção a gente sempre fala que é importante, né? Mas, por exemplo, se a gente tiver um comportamento de atenção em relação a essas doenças antes de que elas apareçam, né? Isso, aquilo que foi falado aqui hoje por vocês e pela doutora. Se eu tenho um caso na família, não, mas é um caso distante, mas você não quer que chegue perto, né? Não, é a tia do cachorro da Glória Pires, mas eu vou fazer, né? Principalmente quando é caso de primeiro grau, né? Parentesco de primeiro grau, irmão, pai, avô, que é muito mais importante, como até a Juliana falou, se você tem um pai que teve um câncer, você tem que, 10 anos antes da idade que você diagnosticou esse câncer, você já tem que começar o rastreio e ter todos os cuidados e atenção às mudanças de sintomas, né? Por exemplo, de hábitos intestinais. Se você é uma pessoa que tinha um hábito regular intestinal e de repente começou a ter constipação de uma hora para outra, então você mesmo que não tem, porque você fica muito ligado só aquele sangue nas fezes. E eu queria lhe perguntar exatamente isso também, em relação ao hábito. Por exemplo, tem pessoas que acordam e o intestino acorda junto. Ela acorda e diz assim, o intestino vai ali, olha, bicho, vai ali, vai, que é tua, vai que é tua. É tua. Tá. E tu vai lá, liberar o tafarel lá, né? Mas se a pessoa muda o hábito, porque, por exemplo, o meu hábito é esse daí, tá? Eu acordei de manhã, aí deu meia hora ali, diz, tá na hora de ir na casinha, vai na casinha, meu filho, né? Aí é o seguinte, se eu mudar, doutora, se eu mudar o hábito para meio-dia, provavelmente eu não vou estar aqui para apresentar o Saúde em Foco, não, porque quando é meio-dia eu vou ter que... Então, isso é normal? As pessoas podem dizer assim, mas eu fazia de manhã, mas agora eu estou fazendo de noite. É porque isso é muito relevante, porque vai depender da sua alimentação, entendeu? Do que você consome, como a gente falou, a questão das fibras facilita para a formação do bolo fecal, tanto quanto o consumo de água. Então, é isso, é você se atentar. Se você tem esse hábito de uma hora para outra, começa a mudar, você vê que está diferente, você está tendo constipação que não era comum, aí você, poxa, eu mudei minha alimentação, o que é que está acontecendo para eu ter essa constipação? Uhum. Você vê que não, estou comendo a mesma coisa, estou bebendo bastante água, então tem alguma coisa aí, pode ser alguma doença no aparelho digestivo, alguma alteração, como pode ser uma neoplasia, pode ser um pólipo, então pode ser diversas coisas. Então é a gente investigar. Aparecer um sintoma, a gente tem que investigar. Beleza, tá respondido aí. Doutora, as considerações finais para a gente encerrar nosso papo de hoje, agradecendo já a presença de vocês aqui. Né? No tempo passou hoje, não foi? Passou hoje, passou bem rapidinho. Foi produtivo pra caramba, não foi? Acredito que sim, acredito que assim, o intuito com os 3 estudantes de medicina é orientar, esclarecer o povo a importância de ficar atento e se cuidar. Teve história familiar de câncer de colo retal, teve mudança de hábito intestinal, as fezes estão mudando a coloração, está mudando a consistência, está mudando o hábito. Então, assim, a gente precisa ficar mais atento para a gente fazer um diagnóstico precoce, para isso daí ter um bom desfecho em relação ao câncer, porque quando ele é diagnosticado no início, 95% de cura. Então, isso daí é importante, isso daí foi a mensagem que eu quis passar hoje com os meninos, e eu quero agradecer ao Héracles, a Juliana, ao André. A gente que agradece, doutora. E a você, para a gente esclarecer o Março Azul Marinho. Uhum, perfeito. Quero mandar um abraço aqui para a Neide, que está aqui também, curtindo o programa e participando aqui. Muito obrigado. A Clédia, que é mãe aqui da Juliana, que está aqui. Beijo, mãe. Né? Então tá. E o Vitão, que está aqui também. Muito obrigado, Vitor, pela audiência. A doutora Midian Novaes atende amanhã o dia todo, né, no Sindicato Rural. Isso mesmo. Largo Dom Fernando Gomes, número 26. Você está com tá as redes sociais aí da doutora? @doutora.midian.novaes. O I é o primeiro, o Y é o segundo, tá? E você vai marcar. A doutora Midian Novaes também atende por videoconferência, por telemedicina. Então, qual é o telefone, doutora?
É 99841-1100. 99841-1100. Você pode falar com ela pelo WhatsApp, marcar a sua consulta através de telemedicina, que é um procedimento já liberado pelo Conselho Federal de Medicina desde o ano passado, homologado já e já em andamento no Brasil há muito tempo. Essa moda vai pegar, não pegou completamente ainda não, mas vai pegar, né? No Brasil vai continuar crescendo e a gente vai ter muitos casos resolvidos, casos que não necessitam, obviamente, de um exame físico. Tá certo? Muito bem, gente. Amanhã eu vou ter a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas, e olha o tema na tela do Saúde em Foco. O impacto emocional do câncer em animais de estimação e seus tutores e recursos de apoio disponíveis. Quando você tem o seu bichinho e descobre que, infelizmente, essa doença também pode acometê-los, como a gente fica, né? E fica arrasado. E como é importante apoiá-los também, até porque eles nasceram para apoiar a gente, né? Então, a todos uma boa tarde, fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, amanhã a gente volta às 13 horas. Tchau, pessoal. Obrigado, André. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Ficou boa a foto da gente? Ficou ótima. Sim. Postar. Tá, se lembre da quarta-feira, porque ela é de Maceió.